Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para a primeira lição desta semana. Lembre-se que a lição dessa semana vai tratar da sequência das leis, depois da lei principal, a lei moral, o Código dos 10 Mandamentos, as leis que foram acrescidas para a convivência de Israel como nação. Bem, antes de entrarmos na lição, não se esqueça de, ao final, se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Então nós vamos para a nossa lição de domingo, o Código da Aliança. No Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo que, por meio da conexão com ele, poderia ter uma vida santa. Mas como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais, chamando de Código da Aliança. Era de responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Então, como vimos, a primeira lição vai tratar do Código da Aliança. Isso está em Êxodo 21, de 1 a 32, trata dessa questão. E uma parte importante na abordagem desse texto é a compreensão dessa distinção entre dois modelos legais. A gente tem o primeiro conjunto legal, que é chamado de Lei de Deus, os 10 Mandamentos, que eu poderia usar como ilustração a constituição de um país. Os princípios fundamentais estão ali, portanto, é a base do caráter de Deus e os princípios morais e éticos relativos ao caráter de Deus. E então, vem o segundo grupo de leis, leis civis, sanitárias, cerimoniais, as leis que regiam o dia a dia do povo de Israel. Esse conjunto é análogo ao que a gente chamaria de, na estrutura comum do Código Civil ou leis acessórias, outros parâmetros regulamentares que nós observamos no dia a dia na convivência humana. Então, esse código, esse conjunto de leis, elas refletem a base do comportamento social, de saúde, religioso do povo hebreu. Em outras palavras, Deus olha para o seu povo, vê esses altos e baixos do comportamento e literalmente desenha para o povo de Israel qual é o comportamento esperado, mas entendendo que Israel não estava pronto ainda para esse tipo de comportamento. Então Deus cria leis mais precisas, leis mais objetivas. O que é importante é lembrar que essas leis só fazem sentido por causa do pecado. Então, na sequência dessa questão inicial, o que é importante a gente destacar nesse Código da Aliança? Primeiro, que havia um contexto anterior que era a escravidão. E a escravidão era um processo limitador, era um processo que regulamentava as práticas a partir de um dono. Quando a lei se estabelece, ela passa a proteger a liberdade de Israel. Então começam a aparecer alguns vícios de origem, por exemplo, o vício presente ainda em Israel e nas nações vizinhas era a questão da escravidão. Quando a gente olha para a estrutura da transição do povo que era escravo para um povo que foi liberto, é natural que o risco de que eles se tornassem opressores e surgissem com o passar do tempo. Ao se tornarem uma nação, poderiam correr o risco de repetir aquilo que foi feito com eles. O faraó fez de Israel escravos. Poderia acontecer de Israel fazer escravos de outras nações. E aí, como lidar com isso? Portanto, a lei, de uma certa maneira, protege a dignidade
e os direitos básicos de um escravo hebreu. E então, vem a pergunta: faz sentido isso? Faz sentido a escravidão no mundo hebreu? Na realidade, à luz da Bíblia, não. Mas quando a gente pensa que esse povo ainda não havia aprendido o que era viver dentro de um novo paradigma, há um período de adaptação, um período de aprendizado. Enquanto esse aprendizado não se efetiva, é necessário que Deus regule as práticas que ainda de forma viciada sejam visíveis nesse povo. Em outras palavras, esses códigos acabaram demonstrando para a gente que Deus é mais do que tolerante. Ele é muito paciente, esperando o comportamento do seu povo vá se modificando no ritmo do próprio povo e no tempo do povo. É o fato de que a justiça de Deus é a justiça restauradora. Não é muito diferente do que acontece hoje na paciência que Deus tem com o nosso próprio comportamento. Principalmente para a gente que vive num período de pós-modernidade, onde o individualismo exacerbado cria leis tão subjetivas a ponto de dizer: as leis que importam são as leis que eu crio, ou a forma como eu as interpreto. Esse individualismo exacerbado é a marca registrada do nosso tempo. Nada mais é do que uma outra forma, um pouco mais requintada, de idolatria. Afinal de contas, eu estou substituindo Deus como fonte de justiça e me colocando no lugar dele para eu mesmo estabelecer a minha justiça e os meus padrões. Não é isso que acontece? Como reflexão dessa introdução, desse primeiro conjunto, olhando para essa questão do Código da Aliança, um ponto aqui é importante. Aquele que não conhece a natureza da lei, também não pode conhecer a natureza do pecado. Os princípios presentes nessas leis deveriam nos levar a refletir sobre o estado do pecado presente à nossa época. Tem 3 aplicações importantes para essa lição e para esse momento. A primeira delas é que a lei divina regula relações no sentido humano, no sentido social, relações que, de alguma forma, impactam o processo de justiça e o processo de misericórdia, parte do caráter de Deus manifesto em nós. A segunda aplicação é que viver este padrão legal, viver esse parâmetro da lei, é o mesmo que praticar o cuidado com o nosso próximo. E aqui vem uma questão importante. Não existe comportamento da lei que não passe pela demonstração clara de que o amor de Deus, que nos transformou, se reflete no nosso amor para com o próximo, que necessita também dessa transformação. E por fim, a obediência é a expressão de um relacionamento efetivo, de um relacionamento eficaz com Deus. Não existe maneira de eu demonstrar que eu sou de Deus que não passa pela obediência. Por isso, a expressão de João nas suas cartas, a apontar para a questão do amor e dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, porque esse é a expressão de que eu respondi de fato ao amor de Deus. Bem, não perca a segunda lição, mais leis. Aproveite para se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir, e que o Senhor vos abençoe.